Pessoal do Eco tá forte aí, viu, Wesley? Irlaneide, Liana, Marcela e Robson. Ótimo. Pra você fazer, precisa de um eco direcionado. Sim. É um outro mundo, né? A avaliação da válvula mitral já é tantos parâmetros ecocardiográficos, imagine pensando em procedimento, pensando em tudo, né? É muita coisa, realmente. É bom para todo mundo, porque faz a gente reciclar, renovar, né? Não ficar na mesma coisa, né? David, que entrou aí também, você conhece pessoalmente, David é cardiografista também. Faz Sim. plantão sábado à noite a cada 15. David, tem dois David, tem o Pitac e o David, que trabalha no HU de Lagar também. E aí, David, aparece aí, David, para o Wesley te conhecer. Eu acho que eu não conheço ainda pessoalmente, não. Olá, tudo bem? O microfone Você está fechado, David. Boa noite aí, tudo bem? Boa noite, David, tudo jóia? Seja bem-vindo. David faz plantão sábado à noite a cada 15. Ainda ele é da Aeronáutica aí de Salvador e faz eco na rede no Siqueira Campus e fez cardiologia no Hospital do Coração em São Paulo, né, David? Exato, sim. Então, já tem um currículo bom, então. Tá para largar a aeronáutica, mas tá na dúvida. Estamos na luta aí. Eu sou suspeito, assim, meu pai é militar da aeronáutica, né? Uhum. Meu pai é militar da aeronáutica, mas, assim, realmente é difícil conciliar, né, duas coisas. Tá difícil, mas vamos chegar a um consenso já aí. É. Decisão fácil não, mas já chega. Obrigado aí, David. Tranquilo. Obrigado aí. Daniela Cabral, dos Routers, entrou também. Temos que achar esses pacientes. Onde é que estão aí, Wesley? Rapaz, esses pacientes estão nos consultórios, estão nas UTIs, estão em todos os lugares, na verdade. Todos os lugares. A gente tem a oportunidade, todas as especialidades, de encontrar esses pacientes, né? Por isso que eu já adianto aqui que é uma responsabilidade de todos, né? De identificar esses pacientes para oferecer um melhor tratamento desde o início, né? Mas que eles existem. A gente sabe da prevalência, né, da doença, e só falta a gente Identificar e indicar, né? identificar melhor esses pacientes e tratar, né? A gente sabe que a gente tem uma limitação, nosso estado é um estado dos mais pobres da federação, uns 80% dos pacientes, pelo menos, não tem plano de saúde. Então, se a gente pensar que no máximo 20% tem plano, né? Para oferecer uma terapia avançada, né? Não é muito fácil, né? Serginho entrou aí. Serginho. Há 5 minutinhos a gente entra, viu, Wesley? Vamos começar. Beleza. O pessoal tá Entrando, tô vendo que já tem pessoas boas aqui pra gente bater um papo. Uma reunião bem tranquila e já vou adiantando, quem quiser parar no meio da apresentação, porque às vezes até acho bom dar umas paradinhas, porque às vezes eu fico pensando, será que eles estão me ouvindo? É meio chato, né? Você mesmo, Fabrício, se tivesse muito tempo eu falando, se puder dar uma paradinha, alguma coisa, discutir uma coisa tranquila, assim, a gente já vai falando alguma coisa, para não ficar tão monótono, para mim, principalmente. Não, beleza. Fernando entrando. H 19h40 exatamente nós começamos, tá?
Você que manda. Vivi do CEP tá de férias, mas deixou tudo pronto, tudo certinho para não ter nenhum problema aí na aula do professor Wesley. Dani, Carlos Kleber tá com algum procedimento lá no Primavera? Mandou uma foto lá do Primavera. Oi, Fabrício, eu não tô sabendo. Você falou comigo? Foi. Não, ele mandou uma foto aqui chegando no Primavera. Deve ter algum marca-passo lá. Tudo bem com você? Tudo jóia, tudo bem. Aqui para assistir a aula de hoje. Opa, Dani, Sempre obrigado. Uma aula Fica à aí. vontade aí, qualquer coisa aí. 2 minutinhos, só. Dani vai dar aula também. Ela está preparando aí uma mega aula. Promessa é 2022. Sempre aula Estou esperada. vendo isso. As aulas da Dani são ótimas, né? Já assisti. Obrigada. Futuro, Fabrício, a gente poderia pensar em fazer um simpósio, tipo cardio primavera, alguma coisa assim desse tipo. Com certeza. Seria bem interessante. Pegaria talvez um dia só. Começaria assim um modelo mais Tem que ser uma coisa mais curta, né? mais curta e abordaria Sábado de manhã, uma sexta, uma quinta. abordaria as várias áreas assim, assuntos palpitantes. Seria bem legal para prestigiar, né, os médicos, né, que fazem parte da rede, que vestem a camisa. Acho que era interessante. Uma grande alegria aí, viu, professora doutora Lúcia Brito. Obrigado, Lúcia. Obrigado, Lúcia. Seja bem-vinda. Saudades dela. Se quiser compartilhar já, Wesley, que eu já te apresento e começamos. Só colocar no modo apresentação. Tá ok para você? Tá ok, Wesley? Tá ok. Então vamos começar. Boa noite. Queria agradecer a presença aí do Dr. Wesley por disponibilizar esse tempo aí precioso dele e da família para preparar essa aula para a gente. Agradecer a presença de todos. O Wesley é médico cardiologista, intervencionista do Hospital Primavera, formação no Dante Pazanese, e vem se dedicando e estudando cada vez mais as cardiopatias estruturais com intervenção por catéter. E hoje ele vai trazer o tratamento transcatéter da válvula mitral na atualidade, indicações e aspectos práticos. Obrigado, Wesley. Boa aula. Obrigado, Fabrício. Obrigado à Rede Primavera, à Comissão de Ensino e Pesquisa, em nome do Rafael Moreno. Agradeço aí a presença de todos, né, nessa véspera de feriado. A gente sabe o quanto o nosso tempo é valioso, mas eu agradeço a presença de todos. Estou aberto aqui para discussão, aqui é um bate-papo, tá certo? Quem se sentir à vontade pode interromper a apresentação a qualquer momento. O tema que a gente propôs para discussão hoje é o tratamento transcatéter da válvula mitral na atualidade, tá? As indicações e aspectos práticos. Eu adianto aqui aos senhores que eu vou focar em 2 terapias transcatéter da válvula mitral, que é o MitraClip, que é um reparo das bordas da válvula mitral em um paciente com insuficiência mitral,
E também vou falar um pouco sobre o valve-in-valve mitral. Esses são os 2 procedimentos em que a gente pode oferecer alguma opção para os pacientes com insuficiência mitral, principalmente severa. A gente sabe que a epidemiologia da doença valvar, ela vem a cada ano aumentando. Apesar de que a doença reumática no mundo tem uma tendência de diminuição, mas de uma maneira geral, as valvopatias, elas vêm tendo uma incidência cada vez maior. Então é algo que a gente vai enfrentar aí no nosso dia a dia, nos nossos ambulatórios, nos nossos consultórios, nas UTIs, nas urgências, né? Cada vez mais pacientes com essas valvopatias. Falando principalmente da doença valvar mitral, a gente sabe que é a doença mais prevalente quando comparado à doença valvar aórtica, e a sua incidência ela aumenta conforme a idade. Vejam, senhores, os pacientes em amarelo, acima de 65 anos, cerca de 6% dos pacientes, eles apresentam um risco, né, de doença valvar mitral, uma prevalência, uma incidência de 6%. Já nos pacientes com idade maior igual a 75 anos, vejam, senhores, que 10% de incidência, né, de doença valvar mitral, ou seja, a cada 10 indivíduos com idade maior ou igual a 75 anos, um vai ter uma doença valvar mitral significativa. E a sobrevida dos indivíduos também pode estar relacionada à presença ou não da doença valvar. Ao longo de 10 anos, esse trabalho, publicado no Lancet em 2006, mostrou que a sobrevida dos pacientes com doença valvar ela é significativamente menor do que aqueles pacientes sem doença valvar. 20% de redução de sobrevida naqueles pacientes com alguma doença valvar, caso ela não seja corrigida de alguma forma. Epidemiologicamente, na comunidade, a insuficiência mitral funcional, ela tem uma prevalência na comunidade de cerca de 65% das insuficiências mitrais. Então, a insuficiência mitral secundária ela é mais prevalente do que a primária, tá? E a grande maioria desses pacientes, eles não são oferecidos, não têm a opção, eles não têm condições de serem submetidos, por exemplo, a uma cirurgia cardíaca. Apenas cerca de 3 a 4% desses pacientes vão ser submetidos a alguma correção cirúrgica da válvula mitral. Então, a gente fica um pouco sem condições de tratar esses pacientes de uma maneira de intervenção, né? Isso até pouco tempo. E cerca de 32% dos pacientes apresentam uma insuficiência mitral de causa primária, uma doença degenerativa, mixomatosa, um prolapso da válvula mitral que avançou, né? E 2% dos pacientes têm uma etiologia mista, tá? Esses pacientes com a doença primária, eles têm uma probabilidade de ir para a cirurgia um pouco maior do que os pacientes com a insuficiência funcional. Esses pacientes que são de etiologia primária, eles, quando bem indicados, eles têm uma boa resposta à cirurgia cardíaca. Aqui trago aos senhores um caso clínico, né, de um paciente de 88 anos, bastante sintomático, em classe funcional 3 para 4, insuficiência cardíaca, com uma insuficiência mitral importante, devido à ruptura de corda tendínea relacionado ao folheto posterior da válvula mitral. Tinha algumas comorbidades, como fibromialgia, uma osteoartrose difusa, já fazia uso de anticoagulação por uma FA crônica, era obesa, grau 1, fazia uso de Ictus, né, Carvedilol, numa dose aparentemente baixa, mas a paciente não tolerava
um incremento, uma otimização da dose do beta-bloqueador. Ela apresentava uma bradicardia sintomática, então não dava para otimizar o beta-bloqueador. Usava losartana numa dose baixa também, furosemida, amiodarona, o xarelto e o lívalo. E ela tinha múltiplas internações devido à insuficiência cardíaca descompensada. E tanto, às vezes ela internava com uma ICC com a congestão mais sistêmica, com hepatomegalia, turgência jugular, edema de membros inferiores, e às vezes ela internava com quadro de congestão pulmonar. Mas ela estava com um grande prejuízo da sua qualidade de vida, porque ela reinternava múltiplas vezes. Ela tinha uma creatinina de 1,1, clearance de 48, mas a função renal dela era muito lábil, então a gente otimizava beta-bloqueador, piorava a função renal dela. Então ela tinha uma insuficiência renal crônica não dialítica, classe 3B. Pensando em algum risco cirúrgico, a gente já calculou os riscos. O Euroscore dela era de 6,3 para mortalidade, o Euroscore de quase 10%, uma morbimortalidade de 35% e um risco de insuficiência renal durante o pós-procedimento de 11%. Então, a gente pensou no que fazer nessa paciente, se só manteria ela em tratamento medicamentoso, a gente tentava otimizar as medicações, a gente não obtinha sucesso, ela reinternava múltiplas vezes, tinha uma função renal lábil, tinha uma péssima qualidade de vida, e ela tinha uma insuficiência mitral primária, sintomática, ou seja, já com indicação de alguma intervenção, e a intervenção preferencial seria a plastia, mas o risco cirúrgico dela, uma paciente de quase 90 anos, era um risco, um STS score de 10%. Foi quando surgiu o pensamento de tentar fazer o reparo percutâneo da válvula mitral. Quando a gente pega um paciente, a gente pensa em fazer um reparo percutâneo da válvula mitral, a gente tem que ver a anatomia desse paciente também, se é elegível para que os folhetos sejam reparados ou não. O guideline europeu de 2021 coloca como a cirurgia, que ela é recomendada como classe 1, nível de evidência B, naqueles pacientes sintomáticos que são operáveis e não têm alto risco cirúrgico. Não era o caso dessa paciente. A terapia edge-to-edge, que é o MitraClip, por exemplo, pode ser considerado nos pacientes sintomáticos que têm critérios ecocardiográficos elegíveis para o reparo, que são julgados como inoperáveis ou de alto risco cirúrgico, era o caso da paciente, alto risco cirúrgico, principalmente avaliado pelo Heart Team, e que esse procedimento não vai ser fútil, ou seja, esse paciente pode ter um sucesso, tem uma previsão de ter um bom sucesso pela anatomia, e o eco vai ajudar a avaliar isso, e também porque esse paciente tem um prognóstico de uma sobrevida, aí, expectativa de vida acima de 1 ano, não tem uma doença oncológica ou algo assim, em que não valeria a pena fazer nenhum tipo de intervenção, mas vejam os senhores, pelo guideline europeu, nível de classe de recomendação 2B, nível de evidência B. Aqui está o fluxograma, então a gente tinha um paciente sintomático, de alto risco cirúrgico, e que em que, se a anatomia fosse favorável, a gente poderia avaliar a questão do MitraClip. Já o guideline americano, publicado em 2020, coloca como classe 1, nível de evidência B, o tratamento cirúrgico, preferencialmente, nos pacientes sintomáticos, né, com insuficiência mitral primária, independente se há disfunção ventricular esquerda, já naqueles com assintomáticos, mas com critérios de disfunção ventricular esquerda, como fração de ejeção menor ou igual a 60%, o volume diastólico final do ventrículo esquerdo maior ou igual a 40, a cirurgia é recomendada, tá ok? E quando indicada, a melhor indicação seria o reparo da válvula mitral, tá?
quando a anatomia é favorável para o mesmo. Mas vejam, eu chamo a atenção dos senhores aqui, que apesar de ser uma classe de recomendação 1 e um nível de evidência B, não há nenhum trabalho randomizado a respeito dessa indicação nessas condições, né? Então ainda há muito para ser estudado. Com relação à terapia transcatéter com MitraClip, ele coloca como um classe de recomendação 2A, nível de evidência B, aqueles pacientes muito sintomáticos, com uma IM primária, com alto risco cirúrgico ou proibitivo, em que a anatomia para o MitraClip é favorável e a expectativa de vida do paciente é acima de 1 ano. Tá? Então, diferentemente do guideline europeu, ele coloca como 2A, nível de evidência B. No europeu, ele coloca como 2B, 2B. Então, o americano ele é um pouco mais empolgado e colocou como 2A, mesmo na IM primária. E já fica aqui uma mensagem que sempre que possível, o reparo é melhor do que a troca valvar. Aqui nesse paciente, o fluxograma de uma IM primária, a gente tinha uma paciente bem sintomática, não tinha sinais de disfunção do ventrículo esquerdo, tinha uma fração de ejeção acima de 60%, um volume diastólico também adequado, porém, bastante sintomática e com alto risco cirúrgico. A expectativa de vida, a princípio, era acima de 1 ano. A gente optou pelo MitraClip. Agora, tem fatores muito importantes que impactam no prognóstico do MitraClip. Primeiro, são os fatores clínicos, se a IM é funcional ou degenerativa, se o paciente está bem medicado, qual o risco cirúrgico, se esse paciente precisa de uma terapia ou outra avançada, até mesmo de um transplante cardíaco, qual a experiência do operador e do centro em que vai fazer, teoricamente, o procedimento. E, muito importante, é a complexidade da anatomia. Qual é o caso ideal, anatomicamente falando, em que a gente avalia pelo ecocardiograma? É quando o defeito do folheto envolve o segmento A2-P2. Então, a válvula mitral, o anel mitral, a gente divide no segmento anterior e posterior. O segmento anterior ele tem o A1, A2 e A3. O segmento posterior, A1, ou P1, P2 e P3, de medial para lateral, e isso é importante, né? Então, quando o defeito é mais central, é mais fácil realizar o procedimento. Quando não há calcificação na região do defeito, também é favorável. Quando a área valvar é acima de 4 centímetros quadrados, também é favorável. Imagina os senhores que a gente vai colocar um clipe que vai aproximar os folhetos, corrigir a região que tem o prolapso, o defeito. A gente vai diminuir um pouco a área do anel valvar mitral. Então, se a gente fizer isso num paciente que já tem uma área valvar mitral reduzida, a gente vai causar um outro problema para o paciente, que é uma estenose mitral. Quando o folheto posterior ele é acima de 10 milímetros, que a gente consegue capturar, quando a altura do tentre é menor do que 10, quando a mobilidade dos folhetos são normais, ou não são muito alteradas, quando o frail, o gap do defeito é menor do que 10, ou quando a largura do defeito é menor do que 15. Esse é o caso ideal, tá? E existem casos que são intermediários e casos muito complexos. Esses casos que a gente não recomenda de jeito nenhum fazer o MitraClip. Por exemplo, quando o defeito, a região do defeito é muito calcificada, quando a área valvar é menor do que 3, hoje em dia, conceitualmente falando, a gente consegue fazer, a gente prefere fazer pacientes com área valvar acima de 3,5, a gente já considera um caso que dá para fazer,
3,5. Quando o folheto posterior é menor do que 7, também é complicado. Quando tem uma etiologia reumática ou uma anatomia de Barlow, em que a válvula mitral é muito danificada, também não é um caso favorável. Então, se a área valvar, o defeito for mais central, se a área valvar for pelo menos acima de 3,5, se o folheto posterior for acima de 7, pelo menos, idealmente acima de 10, quando não há muita calcificação na região que vai ser colocado o clipe, então, são situações mais favoráveis. Aqui, repetindo mais ou menos o que eu falei no slide anterior, né? Mas, não só na primária, a gente pensa no MitraClip. Eu digo até para os senhores que talvez a insuficiência mitral funcional é uma oportunidade maior, é um nicho melhor para o MitraClip, pois esses pacientes são piores candidatos à cirurgia cardíaca. A cirurgia cardíaca não tem um bom prognóstico nesses pacientes com insuficiência mitral funcional. Então, no guideline europeu, deixou como classe de recomendação 2A, nível de evidência B, a realização do tratamento do reparo transcatéter da válvula mitral nos pacientes sintomáticos que não são elegíveis para cirurgia e que preenchem critérios anatômicos para ter uma boa resposta com o MitraClip. O americano também coloca como 2A, nível de evidência B, na IM funcional, o MitraClip, por exemplo, nos pacientes com IM funcional, em que tem uma fração de ejeção menor do que 50%, sintomas persistentes de insuficiência cardíaca, apesar do tratamento clínico otimizado, tá? Que tem uma anatomia favorável, e essa anatomia favorável é avaliada pelo eco, e eu digo aos senhores, pelo eco transesofágico. Então é imperioso, na hora de a gente pensar no MitraClip, fazer um eco transesofágico, né? A fração de ejeção tiver entre 20% e 50%, e é muito importante que não passe do ponto. Por exemplo, um caso em que o paciente já tem um diâmetro sistólico do ventrículo esquerdo muito dilatado, por exemplo, maior do que 70, não é um caso bom. Já um paciente que tem um diâmetro sistólico ainda menor do que 70, é um caso mais favorável. Assim como também pacientes com a hipertensão da artéria pulmonar menor do que 70 também é mais favorável para pensar na correção transcatéter da insuficiência mitral através do reparo. Aqui, então, a gente decidiu nesse paciente com quase 90 anos, com uma IM primária, bastante sintomática, alto risco cirúrgico, de fazer o MitraClip. Saiu da tela o... Tá ok, Wesley. Só não tá Tá rodando, ok. eu acho. Tá. Pronto. Então, aqui vejam o eco pré-procedimento, vejam o folheto posterior no lado esquerdo, o folheto anterior no lado direito. Vejam como a insuficiência mitral era muito importante, né? E até as veias pulmonares, tem refluxo para as veias pulmonares. Aqui a gente fazendo o procedimento, colocando o primeiro clipe, tá? A gente faz esse procedimento apenas utilizando um acesso venoso, a gente faz uma punção do septo, tá? Guiado pelo eco transesofágico. Aqui a imagem 3D, mostrando aonde era o defeito, era um defeito central, tá? Envolvendo o P2. Aqui a colocação do primeiro clipe, vejam que fica como se fosse uma imagem em triângulo, o primeiro clipe, mas ainda havia aqui um refluxozinho residual. A gente resolveu colocar um segundo clipe em paralelo, aqui liberando o segundo clipe, e aqui a imagem final. Essa imagem final dos dois clipes fica como se fosse uma imagem de olhos de coruja.
um duplo orifício da válvula mitral, um gradiente muito adequado, 100 m residual. Essa paciente está bem até hoje, foi nosso primeiro caso de MitraClip aqui do estado, já fizemos 5, eu tenho uma experiência de 4, então esse paciente foi o primeiro caso, ele está muito bem até hoje, seguindo sem diurético, apesar de ter já 90 e poucos anos a paciente. Quais são as vantagens claras desse procedimento? A gente não precisa de contraste, é apenas guiado pelo eco. É um acesso venoso, tem poucos riscos de complicações vasculares, é muito menos invasivo que a cirurgia. Vejam aqui, a gente faz uma punção, muitas vezes guiada pelo ultrassom, que confere uma segurança enorme ao procedimento. A gente faz uma sutura com um dispositivo de oclusão único, que é o Perclose, tá? Mas esse procedimento tem alguns desafios. Então, propor esse procedimento para um paciente que já tem uma área valvar pequena não é legal. É lógico que centros muito avançados, europeus, já chegaram a fazer casos muito desafiadores, mas não se recomenda fazer o MitraClip em pacientes com área valvar pequena. Etiologia reumática também não é um bom candidato. Já encaminharam pacientes para mim para avaliar, pacientes com etiologia reumática, eu contraindiquei. Pacientes com folhetos bastante calcificados, mas calcificação na zona do defeito. Se for uma calcificação fora, no anel, em outro, isso não contraindica. E algumas outras anatomias, por exemplo, quando o paciente tem múltiplos jatos, tem o defeito, o gap, largos, que o clipe não consegue fazer o reparo, os folhetos extremamente extracionados, então não são casos muito bons para essa terapia. Aqui são critérios que a gente avalia pelo eco, a zona o comprimento da coaptação maior do que 2 milímetros, a profundidade da coaptação menor do que 11, o gap o frail gap menor do que 10, a largura do freio menor do que 15, né? Esses são os critérios gerais anatômicos para elegibilidade do procedimento. Quando a gente fala nos dados de estudos, a gente começou os estudos do MitraClip começaram com a série Everest Trial. O Everest Trial, que foi o Everest 2 Trial, ele mostrou, com relação a desfecho de eficácia de 1 ano, que a cirurgia foi melhor do que o MitraClip, principalmente quando levava em consideração a necessidade de cirurgia por uma disfunção. Então, com o MitraClip, ao longo de 1 ano, alguns pacientes acabaram precisando de uma cirurgia. Isso na série inicial. Mas, com relação a desfechos de segurança, o MitraClip foi mais vantajoso em 30 dias, porque houve uma menor necessidade de ventilação mecânica prolongada desses pacientes e uma menor necessidade de transfusão de sangue, que a gente sabe que a cirurgia cardíaca muitas vezes evolui com sangramento aumentado, e isso pode piorar o prognóstico do paciente. E esse mesmo trial, quando acompanhado em 5 anos, mostrou que a sobrevida livre de eventos nas duas abordagens, MitraClip e cirurgia, foi igual em termos de sobrevida livre de eventos, independente da etiologia, ou degenerativa ou funcional. Além disso, o MitraClip foi melhor, apresentou um bom resultado com relação à melhora do status funcional do paciente, da qualidade de vida. Houve uma redução das hospitalizações em 1 ano, melhora da classe funcional e uma maior sobrevida. Quando a gente fala especificamente da insuficiência mitral funcional, os 2 trials bastante palpitantes foram o MITRA-FA e o COPT Trial, que foram publicados muito próximos, em 2018. O MITRA-FA, ele mostrou que o MitraClip foi igual à terapia medicamentosa.
quando avaliou desfecho composto de morte por todas as causas e rehospitalização não planejada por insuficiência cardíaca. Porém, o COPT Trial mostrou um benefício do MitraClip, principalmente com relação a uma significativa redução das hospitalizações em 2 anos, com NNT de 3, bastante significativo. Além disso, o MitraClip no cenário da IM funcional também apresentou benefícios em melhoria do status físico, funcional e mental dos pacientes. Agora, por que esses trabalhos, quando avaliaram o MitraClip na IM funcional, foram divergentes? Porque foram populações também diferentes. O COPT Trial foi um trabalho mais robusto, um N maior, o dobro do MITRA-FA. O envolvimento, a doença valvar mitral era mais significativa na população do COPT Trial. Você vê que o orifício regurgitante efetivo era maior, ao médio deu em torno de 41, no MITRA-FA de 31. O volume diastólico final do ventrículo esquerdo médio foi maior na população do MITRA-FA, de 135 comparado a 101, quer dizer, na população do MITRA-FA eram ventrículos mais dilatados e com menos comprometimento da válvula mitral. O resultado do procedimento também foi mais otimizado do COPT Trial, eram pacientes que eram mais bem acompanhados com relação à terapia medicamentosa, a taxa de complicação foi menor, 5%, a IM residual, classe 3 cruzes, 4 cruzes, também foi menor na população COPT Trial, ou seja, o procedimento foi mais bem realizado no COPT Trial. Então, vejo que apesar do MITRA-FA não ter sido muito benéfico para o MitraClip, mas também foi uma população diferente do COPT Trial. Daí surgiu a questão da IM proporcional e a IM desproporcional. E observou-se que os melhores candidatos ao MitraClip eram aqueles que apresentavam uma IM mitral, uma insuficiência mitral severa desproporcional, certo? Ou seja, aqueles que mesmo com a insuficiência mitral severa não tinham um remodelamento ventricular muito importante e tinham um EROA, um orifício regurgitante efetivo, uma área do orifício regurgitante efetivo maior. Tá? Então, é esse tipo de população que é ideal para o MitraClip. E vejam que quando a gente faz a relação do EROA com o volume diastólico final do ventrículo esquerdo, quanto maior essa relação, ou seja, o orifício regurgitante maior e o volume diastólico menor, são os melhores candidatos para o MitraClip, que foi justamente a população do COPT Trial. Por isso que é importante a gente, como clínicos, e eu me incluo também, que eu faço consultório, a gente não perder o time ideal para a intervenção. Se a gente deixar esse paciente remodelar muito, esse paciente provavelmente vai cair naquele grupo do MITRA-FA em que talvez o MitraClip não seja benéfico. Então, a gente tem que procurar captar esses pacientes numa fase um pouco mais precoce. E também falo para os senhores que o avanço na tecnologia do dispositivo, desses clips, também vem melhorando de uma maneira assim brutal. Em 2003, a gente só tinha uma opção de clipe. Hoje, agora, estamos na 4ª geração do MitraClip. Né? Em 2019 surgiu a geração 4, que a gente tem 4 opções de clipes. Qual é a vantagem dessa 4ª geração? A gente tem 4 tamanhos, que a gente pode corrigir defeitos a depender, escolher o clipe a depender do tipo de defeito. O dispositivo também hoje consegue capturar os defeitos de maneira independente, e a gente consegue também, com esse dispositivo de 4ª geração, monitorar em tempo real a pressão atrial esquerda. E aí a gente consegue escolher
é melhor para cada anatomia o clipe ideal e levar o reparo adequado da válvula mitral. Isso aqui eu já falei, os melhores candidatos para o reparo ao invés da troca valvar. Então, os melhores candidatos, por exemplo, para a troca valvar, ao invés do reparo, são pacientes que têm muita calcificação na zona do defeito, tem múltiplas perfurações na válvula, tem muita calcificação, já tem um gradiente grande, já tem uma área valvar menor, etiologia reumática, múltiplos jatos. Então, tudo isso faz com que a troca valvar talvez seja melhor do que o reparo. E também fica uma questão, e nos pacientes com risco cirúrgico moderado e uma IM primária, será que o MitraClip pode ser benéfico quando comparado à cirurgia? Em breve vai sair o resultado do REPAIR-MR Trial, que randomizou pacientes com risco cirúrgico moderado, vai randomizar 1 para 1 uma população para o MitraClip e uma população para o reparo cirúrgico. E aí a gente pode avaliar melhor nessa subpopulação de risco cirúrgico moderado as duas opções de terapia. As perspectivas hoje, que a incidência de insuficiência mitral continua aumentando, há uma proporção maior de pacientes com IM funcional do que primária, em torno de 65% versus 32%. É muito importante uma avaliação integrada dos critérios clínicos e anatômicos, através de múltiplos parâmetros, uma abordagem multidisciplinar, o Heart Team é importante, e centrada na decisão compartilhada, isso é fundamental. Vai haver uma grande expansão das já existentes e de novas terapias transcatéter da válvula mitral. O MitraClip, eu falo para os senhores, é apenas um tipo de terapia transcatéter. Existem outras terapias que eu não vou focar nessa aula, porque ainda está em estudo, como anuloplastia, correção de córdia tendínea, mas isso ainda a gente não faz na prática, está mais a nível de estudo. Provavelmente, como opinião, vai haver uma mudança dos guidelines para a classe 1A de indicação no tratamento percutâneo da IM funcional e talvez para alguns casos de IM primária. E também eu acredito que a cirurgia cardíaca também tem perna para melhoria técnica, técnicas modernas de cirurgia cardíaca estão surgindo, como a cirurgia na válvula mitral minimamente invasiva, cardíaca, robótica. Então, também pode ser que surjam novas técnicas modernas de cirurgia cardíaca. E também a mensagem que fica que o reparo valvar mitral continua sendo a técnica preferida quando comparada à troca valvar. Se alguém tiver alguma pergunta, porque agora a gente falou do MitraClip, que é o reparo transcatéter, e eu vou falar agora de uma maneira mais breve do valve-in-valve mitral. Certo? Que é uma outra opção de tratamento transcatéter da válvula mitral. Então, eu trago aqui para os senhores, para a gente discutir um caso bem rápido aqui de uma paciente de 85 anos, hipertensa, dislipidêmica, com Alzheimer. Ela é uma paciente já com a cardiopatia valvar aórtica e mitral, foi submetida a uma troca valvar aórtica e mitral em 2009. Ela tinha uma hipertensão da artéria pulmonar bem importante, uma insuficiência renal crônica não dialítica, um clearance em torno de 56, um STS score de 9,2% para mortalidade, e era bastante frágil. Ela vinha com terapia médica otimizada, com beta-bloqueador, espironolactona, Umbra, já com furosemida, estatina, metformina, broncodilatador, entre outros. O relatório cirúrgico aqui da cirurgia, ela tinha colocado uma prótese chamada Braille, número 23 na posição aórtica e número 27 na posição mitral. O eletro dela é um ritmo sinusal, um certo distúrbio de condução,
nada muito significativo. O eco, apesar do átrio esquerdo de 45, tinha um volume indexado de 47. Os diâmetros normais, ventrículo esquerdo, 45 por 27, uma fração de ejeção de 71%. Importante aqui a válvula mitral. Então, a válvula mitral tinha folhetos dispersados, calcificados, né? Tinha um gradiente transprotético mitral em torno de 24,6 e médio de 8, e uma presença de refluxo excêntrico direcionado para o apêndice atrial esquerdo de grau importante. Então, ela tinha uma disfunção grave da prótese valvular mitral com componente de refluxo importante. Já a prótese aórtica estava ótima, não tinha nenhum problema de disfunção. Então, a única questão era realmente a disfunção grave da prótese valvular mitral. Ela tinha também uma IT moderada e uma PSAP de 83, bastante importante. Quando a gente olha o guideline europeu do ano passado, ela coloca como o implante transcatéter valve-em-valve mitral ou tricúspide pode ser considerado em casos selecionados dos pacientes com alto risco cirúrgico para intervenção. Isso como classe de recomendação 2B, nível de evidência B. Então, essa paciente tinha um alto risco cirúrgico, né, em torno de 9%, 85 anos, muito idosa, e era bastante frágil. A gente optou pelo valve-em-valve mitral. Na hora que a gente opta pelo valve-em-valve mitral, a gente precisa seguir alguns passos. A gente precisa saber qual foi a prótese cirúrgica que foi utilizada. Através disso, a gente consegue, através de um aplicativo, saber qual o diâmetro interno da válvula. A gente faz uma uma angiotomografia, como se fosse um angiotomo para a TAV, e aí a gente faz uma série de medidas que eu vou explicar para vocês que é importante. A gente escolhe qual seria a prótese para fazer esse valve-em-valve, pensando principalmente no risco de obstruir a via de saída do ventrículo esquerdo, que é uma preocupação muito importante. E a gente também tem que ver o aspecto fluoroscópico dessa prótese. Então, foi usado uma Braille, aqui são os diâmetros dela, que essas especificações são importantes para a gente. A gente faz uma angiotomografia, e a angiotomografia ela nos dá várias informações. Uma delas, e talvez a mais importante, é predizer, caso a gente realize o valve-em-valve mitral, qual o risco desse valve-em-valve levar a uma obstrução da via de saída do ventrículo esquerdo. E esse trabalho, a gente consegue fazer uma reconstrução tomográfica e simular como seria a prótese nessa posição, né? E como é que ficaria a nova via de saída do ventrículo esquerdo. Se essa área nova, que a gente calcula pela tomografia, for menor do que 2 centímetros quadrados, o risco de obstruir a via de saída é razoável. Principalmente se essa nova área que a gente calcula, a gente faz uma simulação, for menor do que 1,5. Tá bom? Com a prótese Braille, a gente viu que o comprimento dela interno dava em torno de 25,10, tá? Isso ficava limítrofe em uma prótese 26 ou 29 Sapiens transcatéter. A prótese Sapiens é uma prótese que a gente usa para TAV. E a gente está usando ela para fazer o valve-em-valve mitral, porque hoje em dia ainda não existe, está sendo feitos vários estudos para criar uma prótese dedicada apenas à posição mitral. Então, a gente pega uma prótese que a gente utiliza para TAV e utiliza ela para fazer o valve-em-valve mitral, que é a Sapiens.
Como ficou ali entre 25, ficou borderline. A gente poderia utilizar ou uma prótese 26 ou uma prótese 29, tá? E aí a gente faz uma simulação, fizemos uma simulação com a prótese 26 para ver como é que seria a nova via de saída do ventrículo esquerdo. E a área deu 370, acima de 200, né, ou 2 centímetros quadrados. Então, ok, daria certo com a prótese 26. Mas a gente pegou a 29 e fizemos uma simulação, e a área deu 325, ou seja, também uma boa área. E a gente acabou escolhendo a maior, a 29. Por quê? Porque como a paciente tinha um refluxo mitral predominante, a gente ficou preocupado em uma embolização dessa prótese. Então, a gente achou que uma prótese maior se acomodaria melhor e aí não teria um risco de embolização e também não teria um risco de levar a uma obstrução da via de saída do ventrículo esquerdo. A angiotomo também consegue nos ajudar a ver o septo interatrial, se tem alguma fibrose, se tem alguma espessura que atrapalhe o nosso procedimento, que é um procedimento feito também por acesso venoso, mas a gente faz uma punção do septo interatrial e dilatamos o septo para que a prótese possa passar pelo septo e depois a gente posiciona em direção à válvula mitral. Aqui o procedimento que a gente fez, vejam a marca da prótese prévia cirúrgica, que ela tem como se fosse um anel, né? E a gente posiciona ela 10%, cerca de 10% atrial e 90% na parte ventricular. Aqui ela já implantada. E é muito importante a gente ter uma noção em que, ao longo dos anos, as próteses biológicas estão sendo mais utilizadas do que as próteses mecânicas. E em 2016, por exemplo, nos Estados Unidos, 76% das próteses eram biológicas. Tá? Isso tem um grande impacto, porque a gente sabe que a durabilidade da prótese biológica cirúrgica é menor do que a prótese mecânica, em torno de 10 a 15 anos. E a gente sabe também que a mortalidade na retroca da válvula mitral é maior. Numa série de vários estudos, ela oscila ali em torno de 6 a 18%, mas ali a mortalidade na retroca da válvula mitral, ali eu coloco ali na maioria dos estudos entre 11 e 12%. E esse risco é maior quanto mais retrocas forem feitas. Então, numa quarta retroca eletiva, o risco de morte é 40%. Numa quarta retroca, no caso o de urgência, é quase 45%. Então, veja que a mortalidade é alta numa retroca valvular mitral e quanto mais retrocas forem feitas, maior essa mortalidade. E quais são os preditores de mortalidade na retroca da válvula mitral cirúrgica? A idade, quanto mais idoso, pior. Sexo feminino, classe funcional, comorbidades, número de cirurgias prévias e cirurgia de urgência. O trabalho mais impactante no valve-in-valve mitral é o registro VIVID. Ele avaliou quase 1.100 pacientes, 90 centros. Ele comparou a retroca valvar através percutânea versus cirúrgica, né? E ela foi uma população com STS score em torno de 9, tá? Uma média de idade de 74 anos, tá? A grande maioria estava em classe funcional 3 para 4, tá? Quase 90% dos pacientes. O acesso mais utilizado no valve-valve mitral, nesse registro, foi o transapical, 64%, mas isso já está mudando. Hoje a gente usa mais a via transeptal. As complicações vasculares
maiores 3%, sangramento maior quase 9%, dano renal agudo quase 9%, mas o sucesso técnico foi alto, 93,5%. O risco de obstrução da via de saída menor do que 2%, 1,8%. Risco de AVC, 1,4%. De mortalidade peri-procedimento, 2%. Mortalidade em 30 dias, 6,5%. Gradientes ruins pós-procedimento, maior ou igual a 10, apenas 8% dos pacientes. E uma IM residual maior ou igual a moderada de 3%. Existe a opção de fazer o valve em valve, existe a opção também de fazer o valve em ring. São aqueles pacientes que fizeram um anel cirúrgico. Mas o valve em valve mitral tem uma sobrevida melhor do que o valve em ring, né? Significativamente melhor ao longo de 4 anos nesse trabalho de um brasileiro que mora nos Estados Unidos, que é o Simonato, publicado no Circulation 2021. 62,5% em 4 anos versus quase 50% se fosse um valve em ring. Esse trabalho também foi impactante, da Maíra Guerreiro, né, publicado em 2021, os desfechos aqui do valve em valve, mitral o Mitral Trial. Ele mostrou que tanto em 30 dias quanto em 1 ano, a mortalidade foi baixa, de 3%, eram pacientes com STS score de 9,4%. Vejo aqui à esquerda a classe funcional desses pacientes em amarelo e verde, em 30 dias, praticamente 82% dos pacientes, em classe funcional 1 ou 2 só, e em 1 ano, quase 90% dos pacientes, em classe funcional 1 ou 2, então um excelente resultado. No gráfico do meio, a curva de Kaplan-Meier mostrando uma sobrevida sustentada aí do procedimento em 1 ano. No teste de caminhada em 6 meses, uma diferença significativamente positiva para uma melhoria do teste de caminhada, né? O baseline, o paciente tinha 200 metros e pós-procedimento em 1 ano, em torno de 300 metros. Então, um grande benefício. Também houve um grande benefício em termos de qualidade de vida, que esses gráficos do Kansas Score, né, que mostra, um questionário Kansas, né, para a insuficiência cardíaca. Em 1 ano, ali em laranja, paciente com uma pontuação bem melhor do que quando comparado com baseline. Então, parece que o procedimento se sustenta ao longo de 1 ano e, às vezes, até melhor do que em 30 dias. Os gradientes também foram bons com o ano, mas é importante também a escolha da prótese, né? Quanto maior a prótese, melhor. Então, veja, em verde, quando se colocou uma prótese Sapiens 29, o gradiente ali médio ficou em torno de 6. Então, quanto menor o gradiente, melhor. Quanto maior a prótese, também melhor. Só que, às vezes, não dá para colocar uma prótese grande pela questão do risco da obstrução da via de saída do ventrículo esquerdo. Nesse paciente que a gente realizou, a gente conseguiu colocar uma prótese 29, o que foi bom, porque não tinha risco de obstruir a via de saída. Através da simulação pela angiotomo, a área da nova via de saída era acima de 200, então a gente ficou seguro em colocar uma prótese 29, e além disso, a prótese 29, o risco de embolizar é menor. Com relação à anticoagulação, os pacientes, a maioria dos pacientes precisam ficar em anticoagulação. Aqui é um conceito para os senhores. Após o procedimento de valve em valve mitral, a gente tem que deixar, é altamente recomendado deixar o paciente anticoagulado, tá? Por pelo menos 1 ano. Mas vejo que 57% dos pacientes já vinham em uso de anticoagulação. E em 30 dias, 93% estavam em uso de anticoagulação, porque é a recomendação, mas em 1 ano, apenas 62% estavam usando o anticoagulante, porque já cumpriu a sua missão.
quase ao mesmo percentual dos pacientes antes do procedimento. É muito importante a gente saber a prótese que foi utilizada cirurgicamente. Por quê? Porque quando a gente faz o procedimento, essas marcas radiopacas é que nos orientam a posicionar a nova prótese de uma maneira adequada. Existe uma prótese que ela praticamente não tem marca radiopaca, que aí o implante fica muito desafiador. Então, mas a maioria das próteses cirúrgicas tem essas marcas radiopacas, o que nos facilitam bastante na hora do implante. O aplicativo Valve Mitral, que eu também possuo aqui no meu celular, ele consegue, a gente sabendo qual a prótese cirúrgica que foi utilizada, ele nos oferece as dimensões dessa prótese cirúrgica, e aí eu consigo, na reconstrução tomográfica, fazer as simulações necessárias para avaliar, por exemplo, o risco da via de saída do ventrículo esquerdo. E qual é a prótese que a gente usa para o valve mitral? Existem essas opções, mas a única que tem um registro Anvisa para realizar aqui no Brasil é a Sapiens 3, que é essa aqui que eu enfatizei. Mas tem uma prótese que está abaixo dessa, que é a Maival, que é uma prótese indiana, que ela também está sendo muito utilizada aqui no Brasil para essa proposta de valve em valve e com bons resultados também. A questão da via de saída do ventrículo esquerdo é muito importante. A obstrução da via de saída do ventrículo esquerdo é mais frequente com valve em ring do que com valve em valve. Existem situações em que a obstrução da via de saída tem um risco maior. Por exemplo, quando o paciente apresenta um septo interventricular mais grosso, provavelmente vai ter um maior risco de obstrução da via de saída. Quando o ângulo mitroaórtico é desfavorável, também pode levar a um maior risco de obstrução de via de saída. Esse ângulo mitroaórtico inverso menor do que 120, ele é ruim. A gente também faz esse cálculo pela tomografia. Com relação ao percentual de obstrução da via de saída, esse trabalho publicado no Circulation no ano passado mostrou que em vários trabalhos oscilou entre 0 e 5,9% obstrução da via de saída. O risco de embolização também é uma preocupação. É muito importante a gente dimensionar bem qual a prótese que a gente vai utilizar para não incorrer nesse risco. O risco de embolização nas diversos trabalhos oscilou entre 0 e 4,5%. Não é o foco dessa aula, mas existem as etapas para a realização do procedimento, e uma das etapas é a gente preparar o sítio de punção, é a gente escolher a projeção ideal para o implante, observar as marcas radiopacas da prótese, fazer a punção transeptal. É muito importante a gente puncionar no lugar correto, porque a punção transeptal feita de uma maneira errada vai dificultar muito o nosso procedimento. A gente dilata o septo e a gente cruza a prótese por esse septo, posiciona a válvula, faz a liberação e completa o procedimento. A gente tem que montar a prótese de uma maneira invertida do que a gente faz no valve em valve, na TAV, né? Quais são as vantagens do valve em valve mitral? Primeiro, evita uma nova cirurgia cardíaca, que a gente sabe que a mortalidade é alta. É uma cirurgia, é um procedimento relativamente rápido. A recuperação, em geral, também é rápida. E também o risco de transfusão sanguínea é muito baixo. Complicações vasculares também é muito pequeno. Existem 3 cenários em que a gente pode fazer um implante de válvula mitral transcatéter, que é o valve em valve, foi o que eu falei, o valve em ring, que é quando tem um anel cirúrgico, ou um valve em MEC. Valve MEC, essa sigla valve MEC, é uma calcificação anular mitral. É quando aquela válvula mitral ela é muito calcificada e ela causa uma disfunção importante. Então, o valve MEC
hoje em dia é um cenário muito desafiador e as complicações são muito altas, a mortalidade em um ano chega a 50%, então é um procedimento que pode ser realizado, mas assim, hoje em dia os resultados são ruins. Ao contrário do valve-in-valve e do valve-ring, tá? Principalmente no valve-in-valve, em que a gente tem bons resultados, o risco de morte em um ano é em torno de 5%, a obstrução de via de saída, vocês viram que também a percentual é pequeno, a embolização da válvula, o percentual é pequeno, tem bons resultados em termos de gradientes, de insuficiência mitral residual moderada, a mortalidade em um ano também é baixa, então é um procedimento que dá para ser feito com muita segurança. Aqui é um overview da terapia transcatéter nos Estados Unidos, que é MitraClip e valve-in-valve mitral. A mortalidade em 30 dias diminuiu em 2014, lá nos Estados Unidos, era de 5,5%, hoje em dia é menos de 5%, 4,6% em 2019. No valve-in-valve mitral, a mortalidade em 30 dias de 11% em 2014, em 2019, 6%, tá? Então também melhorou bastante. O FDA aprovou todas essas terapias, o MitraClip para IM primária foi aprovado em 2013, na secundária em 2019, o valve-in-valve mitral em 2017. Também vai sair um trial que vai comparar, randomizar 1 para 1, pacientes com insuficiência mitral sintomática ou uma calcificação valvar mitral grave, vai randomizar por MitraClip versus uma troca valvar mitral, com uma prótese dedicada à posição mitral, que é chamada Tendyne. Então, isso aí é uma perspectiva já para vocês falando do futuro, e é um trabalho que vai sair, comparar o MitraClip numa IM sintomática versus uma troca da válvula mitral com uma prótese dedicada a essa posição. Existem alguns gaps para serem avaliados, principalmente avaliar os resultados dessas terapias a longo prazo, a gente avaliar a indicação de uma intervenção transcatéter, por exemplo, do MitraClip, numa IM primária severa, em pacientes com menores riscos cirúrgicos, a questão de qual é a sobrevida dos pacientes, num paciente submetidos ao MitraClip numa IM funcional, saber selecionar bem esses pacientes numa IM secundária, aquele conceito de insuficiência mitral desproporcional, proporcional, levar em consideração, mas talvez não seja só isso. Também estão surgindo outras opções de tratamento transcatéter, como anuloplastia. Será que a anuloplastia pode ser feita combinada ao MitraClip, por exemplo? Com relação à estenose mitral, avaliar um implante da válvula mitral transcatéter em pacientes com alto risco cirúrgicos, principalmente com estenose mitral degenerativa severa ou calcificação severa do anel valvar mitral. Então, isso aí a gente precisa avaliar ainda melhor. Mas o MitraClip é uma intervenção salvadora para pacientes com IM, com insuficiência cardíaca, com fração de ejeção reduzida, principalmente ali entre 20% e 50%, nas IMs funcionais, e também pode ser uma alternativa forte à cirurgia para pacientes com IM primária e um risco cirúrgico alto ou proibitivo. E o valve-in-valve mitral, principalmente, e talvez o valve-in-ring mitral, são alternativas interessantes a uma nova cirurgia cardíaca. E aqui é enfatizar que o talento, né, vence jogos, mas só o trabalho em equipe é que ganha o campeonato. O trabalho em equipe envolve todo mundo, envolve o clínico que está ali no consultório, envolve o ecocardiografista, que vai identificar esses pacientes, vai avaliar bem essa válvula mitral, o intervencionista, o cirurgião cardíaco, aquele médico que está na terapia intensiva, que avalia o paciente com IM funcional,
Então, todos nós precisamos estar juntos, né, como um time, para ganhar esses jogos, tá bom? E ganhar principalmente o campeonato, né? Então, muito obrigado. Parabéns, Wesley. Obrigado. Excelente aula. Parabéns aí pela dedicação ao tema, né? Acho que é um mundo que vem crescendo, é empolgante, né, para quem indica, para quem faz, e o principal beneficiado, com certeza, é o paciente, melhorando qualidade de vida e melhorando mortalidade, né? Então, Sem dúvida. O Mitra Clip e a valve em valve na mitral realmente é bonito de se ver, assim como teve a evolução da TAV. Acho que as intervenções percutâneas da válvula mitral têm cada vez mais avançados. Os dispositivos têm avançado também, né, cada vez mais customizados, como é na aórtica. E vou abrir para perguntas. Tem o pessoal do eco, tem o pessoal da hemodinâmica. Queria escutar aí a experiência, já que é um eco direcionado, né, tem que ser um eco transesofágico, assim como tem um preparo da TAV, né, que você precisa da angiotomo de um eco transtorácico, o preparo de um Mitra Clip, você precisa de um eco transesofágico com a pessoa que tenha treinamento e experiência e possa avaliar todos os parâmetros para que sejam, né, viáveis ou não para o procedimento. Se alguém quer comentar alguma coisa. Alguém do eco aí para falar? Alguém do eco, Wesley? Tem feito os procedimentos com você? Bem, assim, foram apenas que eu fiz, né, 4 procedimentos. Então, tem um grupo que tem bastante interesse, eu acho que todo mundo tem interesse, né? Mas tem a Tiziana, tem a Liana, tem a Iana, tem um pessoal que avalia também, às vezes não está no procedimento, mas às vezes eu olho, a Jeane também faz os ecos pré, e que às vezes é o que sinaliza ali para a indicação, né? Irlaneide. Então, avaliação pré também muito importante, não só quem está no procedimento, né? Eu não sei quem que está no eco aí que... Não, tranquilo. Deixa eu fazer uma pergunta. Wesley, a anticoagulação da valve em valve tem que ser o Marevan ou pode ser os novos anticoagulantes, os DOACs? Não, hoje em dia a gente está indicando mais os NOACs mesmo, né? E os trabalhos foram com os NOACs? Foram com os novos. Com os novos. E Eu uso muito a Pixabana. Tá. E o Mitra Clip dupla, 3 meses, como é que você tem feito? A recomendação da antiagregação. Terapia antiplaquetária dupla. Dupla. Terapia antiplaquetária dupla ali de 3 a 6 meses. Entendi. Como se fosse uma angioplastia praticamente, eletiva, assim. E só para deixar claro, acho que tem estudante, né, o procedimento que você vai implantar, né, de maneira bem simplória, a válvula usada na TAV, né, da válvula aórtica na mitral, obrigatoriamente tem que ser um valve em valve, não se faz ainda em válvula nativa, a não ser que haja aquela calcificação muito extrema, né? Então a indicação é basicamente no paciente que já tem uma prótese biológica, onde você vai pensar em fazer esse procedimento, né, que é o valve em valve. Na válvula nativa ainda não se tem ainda muita indicação para fazer, lógico que alguns centros já realizam, né? Principalmente como você falou, como tem muita calcificação, paciente com altíssimo risco contra indicação cirurgia e tal, mas realmente uma válvula nativa ainda não se faz, né? De uma maneira rotineira, é mais no valve em valve e no valve ring, né? No valve MEC. Explica aí o que é o valve ring. Valve ring é quando o paciente foi submetido, né, a uma colocação de um anel cirúrgico, né, que é o ring. Tem vários tipos de anéis cirúrgicos, né? Tem o semiflexível, tem um mais flexível, tem um que é mais aberto, tem um totalmente fechado. Isso também a gente avalia. Eu não mostrei na aula, porque é um mundo, né? Essa parte de intervenção realmente é bastante coisa, assim, a gente tem que estudar toda hora, senão a gente vai ficar lá para trás.
Então, assim, a depender do anel cirúrgico, às vezes é ruim fazer o valve ring, porque o valve ring ele tem um formato assim elíptico, né? Se o tipo de anel cirúrgico for um duro, o que vai acontecer? A prótese que a gente vai colocar lá não vai conseguir expandir bem e vai gerar um leak, né? Então, isso é possível. Então, a gente tem que fazer, geralmente são as semiflexíveis, né? Que a gente consegue, porque a gente ainda consegue mudar a conformação dela e evitar esse tipo de leak, né? Então, não é todo o valve ring também, né? Então, é só para deixar essa informação, né? E o valve envolve é quando o paciente já tem uma prótese biológica cirúrgica, né? E aí a gente vai colocar uma nova prótese, só que via transcatéter. E outra coisa que eu não falei para vocês, esqueci de colocar um slide, que muita gente pergunta, e essa discussão no congresso, e a questão de fechar o septo? Você está lá no procedimento, porque a gente tem que dilatar o septo, é uma baita dilatação, né? Geralmente introdutor 12 ou 14. Então vai ficar um buraquinho lá. Mas assim, os trabalhos mostram que a grande maioria não precisa fechar o septo, certo? Eu acho que em torno de 2% ou menos de 2% que fecham o septo. Agora, está um pouco um consenso, quando é que a gente fecha o septo? Quando o paciente faz uma dessatura na sala. Faz uma dessaturação na sala, muito importante, um shunt significativo e dessatura, e aí você geralmente fecha o septo. Mas é muito raro fechar o septo. E mais raro ainda no mitra clip, fechar, porque o cateter é um pouco mais tranquilo, né? Porque, veja, a gente tem que passar a prótese para o lado esquerdo do coração. A prótese ela vem montada, né? Tem um perfil. Então, assim, pode ter uma dificuldade de passar o septo se a gente não dilatar. Então, a gente faz a gente faz um balonamento no septo. Então, a gente passa todo o dispositivo, o guia, a gente perfura o septo, mas a gente tem que dar uma balonada para poder passar o introdutor no lado esquerdo. Então, é uma coisa que eu esqueci de falar, a questão que não precisa fechar, na grande maioria das vezes, o septo após esse procedimento. E, geralmente, esses septos se acomodam bem e não causam repercussão. Ainda em relação à técnica, comparando com TAV, como acesso venoso, né, vascular venoso, a taxa de complicação vascular, acredito que deve ser bem menor, né? Acho que um momento importante é a punção do septo, mas é guiado pelo eco transesofágico, né? Os procedimentos do valve, né, do mitra clip é guiado pelo eco transesofágico, provavelmente paciente entubado, né? Acho que de maneira geral faz entubado, né? Isso, Wesley. Paciente E entubado. a taxa de complicação baixa, principalmente com a punção, né? Que seria um momento talvez importante, seria a punção transeptal, né? Que você vai passar para o lado esquerdo, diferente da TAV, que é um procedimento, né, de acesso arterial, onde a taxa de complicação, né, é maior. É muito importante. Assim, é uma punção venosa, mas mesmo sendo uma punção venosa, você tem que ter um rigor na punção, né? Porque se você ficar... Mas, geralmente quem faz esse procedimento já tem expertise, tem um treinamento mais avançado, não vai incorrer no erro. Mas assim, mesmo assim tem que ter esse cuidado da punção. É bom, porque assim, você ficar puncionando a veia e não conseguir, tenta, aí às vezes não pega a veia, pega a artéria e faz uma fístula. Então, assim, eu acho que é muito elegante, hoje em dia cada vez mais está se advogando o uso do ultrassom, porque você tem lá, é simples, eu estou tentando fazer isso cada vez mais, você já está com eco em sala, pega um transdutor linear ali, já aproveita que está o mesmo aparelho do eco, você pode pegar um outro transdutor linear, olhar lá o sítio de punção e puncionar com mais segurança, né? Mas você está perfeito, você falou perfeito, assim, o índice de complicação é menor. No mitra clip, a princípio, não usa contraste. Mitra clip não usa contraste, né? O valve em valve, eu acho um procedimento, apesar de dilatar o septo e tudo, eu acho mais simples do que o mitra clip,
Por quê? Acesso venoso, você vai posicionar a prótese guiada pela marca radiopaca da outra prótese, é muito mais intuitivo, né? Porque você não é guiado só pela fluoroscopia. Assim, o MitraClip é muito guiado pelo eco. O valve em valve é guiado pelo eco, mas um pouquinho menos, porque você tem outras marcas fluoroscópicas que te guiam. Então, eu acho o valve em valve mitral mais simples. O que não é simples é o perfil do paciente. Então, são pacientes muito complexos, muito idosos, cheios de comorbidades, às vezes tem DPOC, e DPOC é ruim para tudo. É ruim para intervenção percutânea e péssimo para cirurgia. Então, o que é ruim é o perfil do paciente. Esses pacientes têm que chegar, principalmente no MitraClip, o mais sequinho possível, né? Não pode estar overloaded, então tem que estar mais enxutinho possível. O MitraClip eu acho mais complexo, porque o eco transesofágico tem que ter um conhecimento ecocardiográfico, o intervencionista. Então, o intervencionista hoje em dia mudou muito a sua visão. Ele tem que entender de eco, tem que entender as principais projeções de eco, eixo curto, 4 câmeras, para poder saber fazer o implante, né? Hoje tem 4 tipos de clipe, a 4ª geração, até para escolher qual clipe tem alguns conceitos que o intervencionista precisa saber. Então, eu acho mais difícil o MitraClip, né? Mas é um procedimento que é sem contraste, também tem uma boa recuperação. Os casos que a gente fez no MitraClip, assim, a princípio, dos 4 que eu fiz, 3 estão bem, né? 3 estão bem. Só uma paciente que faleceu 1 ano e meio depois, mas foi por outras complicações. E talvez foi uma paciente que passou um pouquinho do timing da indicação. Então fica a mensagem aí do time, né, dessas indicações. Lembrem assim que a IM funcional tem de rodo, né, tem de rodo. A gente não deve esperar esse paciente chegar numa fase avançada. Não quer dizer que precise fazer necessariamente MitraClip, né? Tem a terapia medicamentosa hoje em dia para insuficiência cardíaca, avançou também bastante, né? Mas sempre pensar ali no MitraClip como uma opção, né? Eu acho que essa é a mensagem, né? Paciente sintomático, apesar do tratamento medicamentoso, né? Acho que existe esses pacientes nos nossos consultórios, muitas vezes nós deixamos de pensar nessa possibilidade de melhora de qualidade de vida, né? E outra coisa importante também a avaliação ecocardiográfica, né? Às vezes a gente faz um paciente que está muito descompensado e aí está taquicárdico, está congesto e já dá uma IM severa e não indicar de primeiro esse paciente, vamos compensar, vamos fazer depois um transesofágico, ele vai estar numa condição clínica melhor, já a própria sedação do transesofágico já ajuda na frequência cardíaca. E aí às vezes o paciente nem tem uma IM severa, tem uma IM moderada, mas aí a gente acompanha esse paciente para ver como é que vai ficar, né? A insuficiência mitral, né, pela condição hemodinâmica varia muito, né, Wesley? Então, às vezes você pega no paciente numa condição ruim, você acha que é importante, depois você faz e você classifica como moderada, muitas vezes você culpa o eco, mas na verdade a condição é totalmente diferente e você às vezes classifica aquela insuficiência mitral que era moderada importante, que é importante moderada, e muda totalmente sua conduta. Tá? Acho que alguém quer fazer alguma consideração para a gente finalizar. Agradecer mais uma vez ao Wesley pela brilhante aí apresentação completa, pela dedicação ao tema. É uma ferramenta a mais que nós temos aí para os pacientes, para oferecer melhorias para ele, qualidade de vida, mortalidade. E, com certeza, a equipe da Hemodinâmica, o Wesley, está à disposição para discutir, rediscutir, né? Sempre um desafio para todos nós estamos em aprendizado, né, constante, ninguém tem uma vasta experiência no assunto, então nós precisamos aí, sempre que possível, né, na possibilidade de indicação, parar, discutir, ver, estudar e aprendendo caso a caso, tá? Obrigado a todos, deixar aí a palavra final aí com o Wesley. Eu que tenho que agradecer a todos, né, pela participação. O Fabrício falou tudo, está todo mundo aprendendo sobre o tema. Eu sou entusiasta,
desse tema, assim como outros da cardiopatia estrutural. Realmente é algo que eu gosto muito. E fico à disposição para discutir também, para aprender com vocês. Quem também tiver algum artigo, alguma coisa para discutir nova também, pode colocar nos nossos grupos aí para a gente debater. Então, obrigado, um excelente feriado aí para todo mundo. Obrigado, Wesley. Um abraço. Até mais, um abraço. Tchau, tchau.